Oi, gente, eu sou a Veri. Sou Roger. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre começando do zero no newborn. A gente deu uma pesquisada, ao longo do tempo a gente viu perguntas em grupos, em workshops, as dúvidas do pessoal sobre quero começar no newborn, o que eu preciso saber ou ter. Então a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre isso. E também dizer que isso é a nossa experiência, tá? É a nossa opinião sobre isso. Então tudo que a gente aprendeu passou pelo nosso crivo e a gente adapta hoje no nosso trabalho. O que pode acontecer é você pegar alguma coisa que a gente disser e desenvolver no seu trabalho, ou melhor ainda pra gente, né? A gente vai ficar muito feliz com isso, saber que você utilizou o quanto mais dessas dicas no seu trabalho também. Muitas vezes a fotografia newborn, ou geralmente, ela é vista como uma coisa simples e fácil de ser executada, porque muita gente acha que é só esperar o bebê dormir, apertar o botão de uma máquina profissional e a gente tem imagens incríveis. Só que não. Para começar na fotografia newborn, você precisa de alguns conhecimentos. E o primeiro deles, o mais importante deles, é em primeiro lugar aprender a fotografar. Fotografar recém-nascido não é colocar no modo automático e apertar o botão e pronto, você já é fotógrafo de newborn. Não. O primeiro erro que as pessoas cometem na fotografia de recém-nascidos é não saber fotografar. Então, para você aprender a fotografar, a gente já vai dar essa dica. Primeiro, aprenda sobre velocidade, sobre sensibilidade ISO e a abertura da lente, a abertura do diafragma. Então, se você souber esse tripé de conhecimento da fotografia, você aí sim pode avançar e se especializar no newborn, certo? Sim, gente, porque ninguém é médico, pediatra, sem antes fazer medicina. Exatamente. Então, primeiro você tem que fazer medicina e depois se especializar em pediatria, nas crianças. E então você tem que aprender a fotografar para aí então decidir qual área que tu vai querer seguir. Se é newborn, aí tu vai aprender as especificidades no newborn, mas você já tem que saber o básico da fotografia, ser um fotógrafo. Isso. E desses três conhecimentos básicos da fotografia, o que você vai mais utilizar na fotografia de recém-nascido é a abertura da lente, a abertura do diafragma, pois é ela que vai dar aquela sensação de desfoque no fundo. Então, quanto mais aberta for a lente, o mais, por exemplo, os cílios do bebê vai ficar bem focadinho e o fundo, a manta, o próprio, os acessórios vão ficar mais desfocados. Então, dos três, a abertura do diafragma é o mais importante, tá bom? Pessoal, outra coisa que a gente crê que é importante para fotografar newborn é conhecer e definir o seu estilo com a luz. Se a gente der uma olhada assim nos fotógrafos, né, mais conceituados, mais renomados, mais conhecidos, a gente vê assim que eles são divididos mais ou menos em dois estilos de luz. Uma luz Rembrandt, né, que a gente chama, que é quando tem uma fonte de luz e daí se cria luz e sombra. Uma parte do bebê fica mais iluminado e a outra com sombra, então é uma luz mais dramática. E outro tipo de luz é quando o ambiente, de forma geral, tá iluminado. Daí a gente cria dá uma ideia mais delicada, assim, mais infantil, porque deixa o bebê todo iluminado, cria uma imagem mais chapada. E normalmente se usa mais cores claras nesse tipo de fotografia com esse tipo de luz. E o Rembrandt a gente costuma usa cores claras também, mas quem gosta de apostar bem nesse estilo de luz acaba usando umas cores também mais dramáticas, uma composição mais dramática. Então ambos ficam lindos, é só saber trabalhar com os dois tipos de luz. Existe também a questão que você tem que... Não é essencial nesse primeiro momento, mas você precisa aprender, que é sobre a paleta de cores e o círculo cromático. Que a Vera pode falar um pouquinho mais, porque geralmente ela, no nosso estúdio, é ela quem compra os acessórios, quem compra tudo que a gente vai usar no estúdio. Ela tem um pouco mais de conhecimento nisso. Bom, sobre a paleta de cores é algo importante porque nos ajuda tanto a fazer composições mais bonitas, né, mais harmônicas, quanto também a economizar. Porque assim que a gente começa no newborn, a gente quer comprar tudo que vê pela frente. A gente sabe porque com a gente foi assim, na verdade comigo, porque eu que comprei as coisas. Então tudo que eu via, eu achava o máximo, eu queria comprar. Só que daí a gente, na realidade, começa a perceber que, na prática, a gente sempre tem aquelas coisas que a gente usa mais. E algumas coisas que nunca foram usadas. Até hoje, né? A gente tem coisas que a gente nem usou ainda. Que a gente nem usou e que provavelmente nem vai usar e que a gente acaba doando, se desfazendo, enfim, ou usando
pra outra coisa, de repente pro acompanhamento, se é possível e tal. Então, um pelo, um pano, enfim. Então, se você conhece as cores, como que funciona, quais são as cores complementares, as que se combinam, todo esse lance de cor que não serve só pra fotografia newborn, que nós utilizamos também na maquiagem, por exemplo, na pintura, decoração de ambientes, enfim. Se você sabe como funciona o círculo cromático, como que funciona as cores entre si, então você consegue fazer uma composição mais legal e comprar acessórios que combinem. Você já sabe, esse aqui combina com tal cor, com tal cor, com tal cor. Então você cria aqueles elementos que você sabe que você vai conseguir combinar melhor e também ter mais variadas composições. Então você economiza também. Isso, e além de deixar você também mais criativo, porque a gente acha que criatividade é ter um monte de cor, só que não. Uma outra coisa boa também de ter poucas cores é que isso ajuda na sua criatividade e também no seu estilo de fotografia. As pessoas vão começar a procurar você por aquele seu estilo. Então não adianta você ir fazer várias e várias cores e você não ter uma identidade. Outra coisa também importante que você precisa saber para fotografar recém-nascidos é a questão dos ângulos que você vai fotografar o bebê. O erro mais cometido pelos fotógrafos é fotografar os bebês de baixo para cima, dando destaque às narinas. Então, quanto mais você fotografar de cima para baixo, mais bonito vai ficar a foto. Esse olhar de cima para baixo também faz referência ao olhar que as mães fazem para os bebês. Geralmente a mãe está com o recém-nascido no colo e ela olha para baixo, e essa visão que ela tem de cima para baixo do bebê. E também referente aos cortes dos bebês. Então quanto mais fechadinho for nesse tipo de fotografia, mais bonito as fotos vão ficar. O que difere de fotografia de casal e de 15 anos, que tem os looks e os cenários e praias e cidades. A fotografia de recém-nascido, se você observar, todas as fotos são com ângulo fechado e de cima para dar esse tom, para dar esse aspecto romântico na fotografia. Outra coisa que a gente acha importante, que na minha opinião, acredito que no do Roger também mudou bastante a nossa fotografia, foi a transição de poses. Quando a gente começou a compreender e aprender um método, né, de trocar as poses, da transição de pose do bebê no puff, o nosso ensaio ficou mais rápido e ficou bem mais prático. Então é saber que tu tem que ir de uma pose que é mais simples, mais fácil, digamos assim, até uma pose mais complexa, como por exemplo o tão sonhado sapinho. Então quando a gente vai atrás e aprende a ir tirando o bebê de uma pose e ir mexendo um pouquinho nele, de pouquinho em pouquinho, e aproveitando aqueles pouquinhos para fazer uma nova foto, porque às vezes tu mexe um pouquinho no bebê e já rende outra foto de bem diferente, às vezes tu mexe um pouquinho e se posiciona num outro ângulo, já é outra foto diferente. Então quando tu aprende essa transição, tu gera mais fotos com uma variedade maior e também tu otimiza o teu tempo do ensaio. Então é bem importante estudar essa questão da transição das poses. Tem como conseguir, porque se tu sair de uma pose simples, que a mãozinha tá aqui, e aí tu joga a mão lá pro outro lado, tende a fazer o bebê acordar. Então é ir construindo aos poucos as poses até chegar no sapinho, por exemplo. Então é bem legal de estudar e aprender essa questão da transição, né, das poses do bebê. Das duas, uma, tá? Ou você vai perder muito tempo aprendendo sobre isso, o que, diga-se de passagem, você vai perder dinheiro. Você pode aprender por conta própria, na sua própria experiência, ou você também pode pagar por esse conhecimento. Esse conhecimento a gente investiu bem caro, uma fotógrafa que é inspiração pra gente. Foi um preço muito bem pago, tá? A gente ganhou tempo com isso. Então, às vezes, ou você perde tempo aprendendo por conta própria, que pode levar alguns anos, ou você paga por esse conhecimento para diminuir esse tempo de aprendizado, tá? O que para nós foi um divisor de águas. Na verdade, as coisas parecem caras, mas quando elas não servem pra nada. Exatamente. Quando é algo que te traz soluções, enfim, trazem benefícios, um conhecimento que realmente faça diferença na prática, acaba sendo barato porque você vai economizar muito em tempo e tudo mais. Isso. Para você que está começando no newborn, talvez esse seja o conhecimento mais importante. É a fisiologia do bebê, tá? Isso envolve a questão de segurança do bebê. Um recém-nascido é um serzinho que tem a sua imunidade baixa, recém tá começando a se ambientar com o mundo aqui fora, e ele é muito delicado. Então a gente tem que conhecer esse bebê, a gente tem que saber o que pode e o que não pode fazer com ele, o que é seguro e o que não é seguro de fazer com ele, certo? Porque
esse bebê ele tem que entrar, do jeito que ele ia entrar no nosso estúdio, ele tem que sair, certo? Com tudo inteirinho, com tudo bonitinho. Então é muito importante que você conheça, que você estude sobre a fisiologia do bebê e todos os cuidados que isso envolve. Temperatura do ambiente, você tem que ter um ambiente em média em 27 graus, certo? Não menos do que isso, porque os bebês precisam estar aquecidos. Cuidar a umidade do ambiente, você tem que cuidar se o seu ambiente está higienizado, se tá, né, tudo ok. Suas mãos, você tem que estar sempre passando álcool gel, deixando sua mão imunizada também, porque é como você vai segurar o bebê, importantíssimo. Não usem luva, isso é bem importante também. Fiquem com a mãozinha sem luva, sempre higienizando. Você tem que saber conhecer o sono do bebê, saber como que funciona, até pra tu poder pegar um sorrisinho do bebê. Você tem que conhecer a questão da amamentação. Enfim, é um mundo de coisas que você tem que conhecer pra poder oferecer segurança pro bebê e pra mãe também, porque a mãe percebe quando você conhece, quando você sabe o que você tá fazendo, que ela vê que muitas vezes tu sabe mais do que ela, porque muitas vezes é o primeiro filho, ela ainda tá meio insegura, então você passa algumas dicas, né? Se ela pede alguma coisa, você ajuda, você passa segurança pra essa mãe. Então, importante você conhecer, saber fotografar, mas também conhecer o seu objeto, o seu assunto, que é o bebê. Bom, pessoal, outra questão também para você que está começando a fotografar recém-nascido é onde você vai fotografar esse recém-nascido. De forma resumida, existem 2 locais de trabalho, ou na casa do cliente ou no seu próprio estúdio, independente se é uma sala comercial ou se num cômodo da sua casa. Os prós e contras, basicamente, de fotografar na casa do cliente é que na casa do cliente você não tem controle de nada, nem de quem entra, nem de quem sai, a configuração da luz, se a luz é boa, se a luz é ruim, temperatura também influencia bastante, às vezes bate muito sol no período da manhã ou no período da tarde, então isso tudo você não tem controle. Outra coisa que também é bem prejudicial é que geralmente se é feito na casa do cliente, a família inteira tá ali olhando, e isso atrapalha o ensaio, porque todo mundo quer ficar olhando e todo mundo conversa e respirando e tossindo, isso atrapalha no ensaio do bebê. Um dos prós de se fotografar na casa do cliente é que, primeiro, você não tem aluguel, você não paga a conta da água, você não paga a conta de luz. É bom também para a mãe que fez, por exemplo, uma cesárea, ela não precisa se deslocar até o seu local de trabalho. E para você que tem um estúdio, por exemplo, os prós e contras, ou que quer ter um estúdio, os contras geralmente são financeiros, que é aquelas contas mensais. Aluguel, água, luz, Wi-Fi, aguinha pro cliente, cafezinho pro cliente, biscoitinho, limpeza. Então esses são os contras. Os prós é que você vai ter o seu local de trabalho, você sabe onde estão os seus acessórios, as suas peças mais usadas, os seus acessórios, o seu puff, já tem o local certinho, a sua configuração de luz já está pré-definida. Você inclusive criou presets para essas luzes. Então, basicamente é isso. Gente, importante também para você que está começando na área do newborn é sobre contrato. Sempre faça contrato. Nós já vimos pessoas falando em alguns grupos, enfim, que não gosta de fazer contrato e acha que muitas vezes acaba prendendo o cliente com contrato. Só que é muito importante, principalmente para você se proteger, para você se garantir. Exatamente. Questão de prazo, você tem que botar no contrato. Questão de valor de foto extra. Questão de tudo, gente. Então, de que tipo de tratamento você realiza na foto. O que está incluído, né, nesse tratamento, nesse valor que o teu cliente pagou. Então, é super importante fazer o contrato para que o cliente se sinta seguro também, porque normalmente, pelo menos o cliente já paga no dia do ensaio, isso, né, já deixa pago o ensaio. Então, ele também precisa, muitas vezes, ele não te conhece, então exato, ele quer ter a certeza de que ele vai receber o material dele, né? Sim. Então, é importante para ele ter esse contrato também, ter essa garantia. E para nós, porque já aconteceu, por exemplo, do nosso computador estragar e a gente precisar de um tempo para poder mandar pro técnico. Então, se nós não tivéssemos um contrato que nos garantisse X tempo para entregar as fotos, talvez a gente se incomodaria com esse cliente. Em contrato, basicamente, a gente coloca o prazo de 30 dias por nossa segurança. Mas geralmente a gente leva de 7 a 10 dias
para poder entregar as fotos. Como a Veri citou, nós já tivemos que utilizar 30 dias para entregar as fotos, porque nosso computador estragou. Então, duas coisas importantíssimas, como a Veri disse, é colocar o seu prazo no contrato e também o que é feito de tratamento na pele. Porque se você pegar uma gestante, por exemplo, e se esse detalhe não tiver no contrato, ela vai querer que você faça retoques que talvez você nem tenha conhecimento em fazer e que exigem até Photoshop, talvez você nem tenha Photoshop. Então, a primeira coisa que você tem que ter de equipamentos, de acessórios, é um contrato. Outra coisa também, obviamente, se você vai fotografar, você vai ter uma câmera. O que acontece geralmente que a gente também observou em quem está começando na fotografia de newborn? Geralmente as pessoas compram uma câmera que a gente chama uma câmera de entrada ou uma câmera cropada e sai fazendo fotos de newborn. Você pode fazer isso, você pode comprar uma câmera de entrada, mas geralmente essa câmera de entrada ela é utilizada para fotografar adultos em ambientes externos. Agora, se você quer fotografar newborn, você está dizendo que você vai no detalhe do rostinho. Então, se você quer mais detalhe dessas imagens, você precisa comprar uma câmera profissional que a gente chama, uma câmera full frame. Os prós e contras são os valores. Outra coisa também importante que você vai ter que comprar ou vai ter que ter é a lente. Geralmente quando você compra uma câmera vem a lente kit, que a gente chama, uma 1855 geralmente. Mas para as fotos de newborn, se você puder comprar uma lente 50mm, compre, porque essa é a lente que mais chega perto do olho humano. De preferência, como eu já disse lá antes, um pouco mais no início do vídeo. Se você está ouvindo esse vídeo cortado, veja o vídeo completo, tá? No nosso YouTube. Se você puder comprar uma lente 50mm, 1.8, 1.4, é melhor. E se você tiver um dinheirinho sobrando, através que você conseguiu fazer os seus trabalhos de newborn e tudo mais, se você puder comprar uma lente que tenha macro para pegar a sobrancelha, a boquinha, não é essencial, mas se você quer dar um tom mais artístico para suas fotos, você pode fazer esse investimento. Nós temos essa lente. Nós temos uma 50mm e temos uma lente zoom. E essa lente zoom, ela tem uma configuraçãozinha que a gente muda ela para macro, então a gente consegue fazer esses close-ups no rostinho do bebê. Outra coisa também importante, pessoal, você precisa ter cartões de memória. A gente recomenda um cartão de 16 GB. O newborn, geralmente, ele ocupa 2 GB, 3 GB de cartão de memória. Mas você também vai precisar fazer acompanhamentos desse bebê, caso essa mãe solicite. E geralmente, em acompanhamentos, o cartão de 16 GB consegue suprir essa necessidade muito bem. E geralmente dá 10, 12 GB. E a gente recomenda o seguinte, que esse cartão seja de classe 10. E tenha também mais de um cartão, no mínimo 2, porque esse um cartão pode dar problema. E se você tiver no ensaio, você pode trocar o cartão e continuar fazendo o ensaio. Então, quem tem um, não tem nenhum. Então a gente recomenda no mínimo 2. Atualmente nós temos, se eu não me engano, 9 cartões de memória. Ambos de 16 GB, classe 10. Depois que você finaliza as suas fotos, você precisa arquivar esses documentos. Então a gente recomenda também HDs externos ou armazenar na nuvem. A gente gosta de HD externo porque a gente tem esses HDs com a gente. A gente não precisa de conexão com a internet, por exemplo, para reenviar as fotos para um cliente. Nós temos as fotos no nosso HD. O contra é que alguns HDs são um pouco mais caros do que os outros. Mas se você comprar 2 HDs de 1 TB cada um, dê preferência para ser separado, tá? Porque se der problema num HD, você tem um outro de backup. E o bom da nuvem é que é o custo baixo, mas você vai ter que ter sempre internet para baixar as fotos, subir as fotos, e às vezes o cliente pediu e você não tem internet no momento. Outra coisa também, você precisa de um notebook ou computador para tratar suas imagens. A gente recomenda que você tenha um computador, um desktop. Porque, por exemplo, digamos que você tenha R$2.000 para comprar em um computador. Se você comprar um computador por R$2.000, você vai comprar ele, geralmente tende a ser mais potente que um notebook de 2.000. Então, o notebook de 2.000, ele tem uma configuração X. E o computador por R$2.000, ele tem a configuração X mais 2. Então, a gente recomenda desktop, computador normal. Pessoal, para começar no newborn, você não precisa começar com um site, certo? Você pode começar com as suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram, enfim. Redes sociais que acabam alcançando mais facilmente as pessoas, né? Você vai postar suas fotos, vai estar sempre ali alimentando as suas redes sociais, marcando as pessoas, e aí os amigos delas vão estar vendo também e tal. Com o passar do tempo, provavelmente você vai sentir a necessidade de criar um site, porque ele acaba dando
digamos assim, um ar mais profissional. No nosso caso, a gente mantém os nossos orçamentos no nosso site. E nós percebemos mais simples e mais fácil mandar para os nossos, quando eles pedem, nos solicitam um orçamento, nós mandamos o link do nosso site encaminhando para o nosso orçamento. As pessoas têm acesso lá a todas as informações que elas precisam. Então a gente acha mais fácil do que mandar um PDF, do que mandar, enfim, algum arquivo para as pessoas. Isso. Então a gente criou o nosso site, claro, tem toda uma apresentação de todos os tipos de trabalho que a gente faz, mas também é lá que ficam os nossos orçamentos. Mas as redes sociais, elas acabam sendo algo que propaga mais o nosso trabalho, que faz mais propaganda do nosso trabalho. Seja por a gente estar sempre alimentando essa rede, ou pelos tão famosos anúncios, que às vezes, né, você tem que saber, você tem que pesquisar e conhecer um pouco de como se faz esses anúncios para poder alcançar mais pessoas e o público que tu deseja alcançar, né? Pode ser útil, sim, pode te trazer. Nós já tivemos muitos clientes através do Facebook, do Instagram, mas a gente não recomenda que você gaste muito dinheiro nesses anúncios sem você ter conhecimento de como anunciar. Simplesmente colocar o dinheiro lá e se vira Facebook. Não, você tem que saber como filtrar e como direcionar esses anúncios para que chegue no seu cliente mesmo. Outra coisa também importante, não é essencial, né? Num primeiro momento você começou a fotografar e já tem um site, mas depois você precisa ter um site também, porque o teu site vai ficar ranqueado lá no Google. E por mais que a gente duvide, muitas das mães fazem pesquisas ainda no Google de recomendação de fotógrafos. Raramente elas entram no Instagram, no Facebook e escrevem lá, fotografia newborn, e o Facebook traz uma listagem. Não. Se as mães que te contratam através do Facebook e do Instagram é porque elas já estão pesquisando, estão curtindo, estão compartilhando e você aparece do nada lá. Mas quando uma mãe ela quer contratar um fotógrafo, geralmente ela pesquisa no Google. E geralmente o Google traz resultados do seu site, tá? Então, no primeiro momento não é importante, mas no segundo é. Outra coisa que a gente também indica, pessoal, é sobre software de edição de fotos. A gente começou com softwares free. Assim que a gente começou a fotografar, a gente fotografava meninas, 15 anos, fazia ensaios externos e tal. A gente começou a trabalhar com newborn cerca de 3 anos depois que a gente começou a fotografar. Mas lá no início a gente usava softwares free, né? Assim que a fotografia começou a ficar séria pra gente, porque a gente não trabalhava com fotografia, era algo semelhante a um hobby, mas que foi ficando sério. Assim que a gente viu que tava ficando sério, a gente começou a usar o Lightroom e os pacotes da Adobe, né, pagos, tá? É importante que assim que você começar a trabalhar com fotografia e isso começar a te trazer um rendimento, né, você compre, né, no caso assine, pacote, né, porque antigamente era super caro, você comprava o programa, né, e era um valor muito alto, então poucas pessoas, normalmente empresas, tinham acesso. A título de curiosidade, o pacote da Adobe antigamente, eu lembro que era de 12 a 15 mil reais. Por isso se tornou uma cultura de piratear. Então hoje você consegue pacotes assim por 50 reais de Lightroom com Photoshop. Então a gente crê que não vale a pena você piratear, tá? Porque você tem todo o suporte da Adobe pagando. Não corre o risco de pegar vírus com esses craqueados. E, além disso, a gente gosta tanto de exigir, né, os direitos das nossas imagens, do nosso trabalho. Não quer que os nossos coloquem um monte de logo em cima para o cliente não roubar as nossas fotos, porque é a nossa criação, o nosso trabalho. Então, da mesma forma, a gente tem que buscar, assim, lá na consciência de que a Adobe é a mesma coisa, eles têm direito sobre aquele programa, eles criaram aquele programa, então tem todo um processo para que esse programa chegue até a gente. Então nada mais justo do que a gente pague. E não é um valor absurdo, pessoal. A partir de 50 reais você tem o Lightroom e o Photoshop, que basicamente é o que você vai precisar para trabalhar com fotografia. O Lightroom, geralmente, ele é usado para fazer os tratamentos básicos na imagem. Tratamento de cor e correções básicas de pele. E o Photoshop, geralmente, ele é utilizado para fazer os tratamentos avançados, que são as fusões. Aquelas do sapinho, do saquinho de batata. Aprenda a trabalhar nessas duas ferramentas. Então é isso, pessoal. Se você tiver esses dois conhecimentos dessas duas ferramentas, você já vai estar a um passo bem grande de deixar suas imagens mais belas, tá?
e mais bonitas também. Bom, pessoal, outra coisa também dentro de equipamentos, não menos importantes, é a questão da luz que você vai utilizar. Se você não tem dinheiro para comprar um flash, ou se você não tem dinheiro agora para comprar um softbox, que é o que está iluminando a gente aqui, você pode utilizar a luz de janela para isso. Por isso que geralmente no estúdio você tem essa configuração de luz, a luz de janela, uma janela grande, né? Que talvez num apartamento você não tenha essa luz disponível. Então se faz necessário comprar pelo menos um softbox. Existem softboxes de diversos valores, mas o que vai dar diferença na sua luz é a potência da lâmpada que você vai utilizar. Você pode ter o estilo de fotografar com flash também, não tem problema, mas geralmente não é muito usado. Outra coisa também importante que você vai precisar, pilhas e baterias, tá? Para os seus equipamentos. Se você só trabalha com a câmera, você vai ter só as baterias dela. A gente recomenda no mínimo 2 baterias, porque se uma terminar durante o ensaio, você tem uma outra de backup também. Então, mesmo aquela filosofia, quem tem um, não tem nenhum. E, claro, também os carregadores delas, né? De preferência, tudo original. Pilhas originais, baterias originais, porque se você comprar uma pilha, uma bateria, por exemplo, Xing Ling ou pirateado, isso já aconteceu com a gente. A gente comprou uma bateria para nossa câmera que a gente não sabia que era pirata. E ela durou uma semana, então ela nem recarrega mais. Bom, gente, outra coisa que é bem importante, que o pessoal gosta bastante, são os acessórios, né? E props, e enfim. O que a gente pensa é que você não precisa começar com tudo. Você não precisa começar com milhares de props, de roupinhas, de coisas, de mirabolâncias, tá? Isso com o tempo você vai comprando, vai descobrindo até pelas cores, o que você precisa mais, o que combina com cada coisa e você vai adquirindo, certo? Claro que tem alguns props que a gente costuma utilizar mais, são os mais pedidos pelos pais, como por exemplo o baldinho, a gente usa bastante, a caminha a gente usa bastante, a gente tem vários e muitos deles só não criam teia de aranha porque a gente limpa, mas que os pais não curtem tanto, mas que a gente acabou adaptando muitos deles para usar até no acompanhamento, né? Porque a gente tem que estar se reinventando sempre. Então vá comprando aos poucos, vá sentindo, não vá com muita sede ao pote, para você não ficar com muita coisa encalhada, certo? Sobre puff, muitas pessoas precisam acabar fazendo o ensaio numa cama, num sofá. Você pode fazer, você consegue fazer. Mas claro, com mais dificuldade. Por quê? Porque a manta não vai acabar ficando tão esticadinha. Você vai ter mais trabalho na pós-edição. Isso. Você vai ter que estar pedindo para alguém puxar, ou você vai ter que estar, enfim, tentando esticar, certo? Então, assim, óbvio que se você tiver condições de comprar um puff, é o ideal. E se não tem condições de comprar um puff com uma armação para poder esticar a manta, desses que tem mais sofisticados, use a imaginação. A gente vê tanta gente que faz, ou pede pro marido, ou pede para alguém fazer com cano, PVC e tal, faz uma armaçãozinha para poder estar esticando bem essa manta. Usem a criatividade. Muitas das coisas que a gente começou e também até hoje nós fazemos, nós criamos para ter um diferencial e também para economizar. Então postem nisso, certo? Tem puffs que não são caros, não são absurdamente caros. Você pode começar com esses, nós começamos com esses. Depois que nós compramos o nosso puff com armação, né, e tal, não tem problema começar com coisas mais simples. Agora, coisas que não podem faltar no seu estúdio é o wrap, tá, gente? Porque muitas vezes o bebê vai estar agitadinho, não vai estar dormindo, tu vai ter dificuldade de conseguir fazer as fotos, mas se tu tem o wrap, você tem uma opção, você tem uma salvação. Você pode enrolar o bebê e fazer dali, dessa enrolação, criar muitas fotos. Porque de repente você enrola para fazer as primeiras e tal, o bebê ainda tá acordado, mas aos pouquinhos ele vai relaxando, daqui a pouco ele tá dormindo, tu vai soltando devagarinho, solta um bracinho, solta uma perninha, e daí você vai criando as fotos. Então, tenha wraps no seu estúdio, wraps que segurem bem o bebê. Cores mais coringas para começar. Tente ter cores que combinem tanto para menino quanto para menina. Mas claro, sempre tem aquele rosinha que a mãe normalmente quer um rosinha, né? Um azulzinho, que a mãe também normalmente quer um azulzinho. E cores mais neutras. Depois você vai comprando de texturas diferentes, de tipos diferentes, que tem uma infinidade no mercado aí pra você comprar. Mas o wrap, dentre todas as coisas, né, é uma das mais importantes. E agora uma dica de ouro, tá? Que vai fazer você ganhar tempo, vai fazer você ganhar dinheiro, vai fazer você ganhar tempo com a família. É a questão do fluxo de trabalho. Em tudo isso que a gente falou, você precisa criar
um fluxo de trabalho, desde o atendimento com os pais até a entrega dessas fotos. Quanto mais otimizado for isso, melhor. Então, por isso, no atendimento, decore um textinho, diga as principais dúvidas que as mães possam ter. Durante um ensaio, explique como funciona. Na entrega das fotos, explique como que ela vai selecionar essas fotos. Diga como que é o seu tratamento. Faça backup dessas fotos. Tenha textinhos prontos já para mandar para as mães com as principais dúvidas. Oi, não recebi minhas fotos. Você manda o textinho padrão. Porque se você ficar respondendo de forma personalizada todo mundo que te perguntar, você vai entrar em loucura, você não vai saber o que dizer, mas você vai ver que você vai pegando jeito. Também no Lightroom e no Photoshop, ou você pode criar os seus próprios presets e criar suas próprias actions. E também você pode fazer a compra deles, se você gosta do estilo daquele fotógrafo. Então essa é a dica de ouro. Crie fluxos para automatizar o seu tempo, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso também demanda tempo da gente. Esse é um vídeo que, somando ao nosso primeiro vídeo, foi divisor de águas pra gente. E isso tudo que a gente fala pra vocês é a nossa experiência de 7 anos em fotografia e 4 focados só no newborn. Então a gente está disponibilizando esse conteúdo de forma gratuita e de coração para vocês, porque a gente quer ajudar. E às vezes a gente vê fotos, por exemplo, no Facebook e perguntam: gente, o que eu posso melhorar nessa minha foto? E a principal delas é: aprenda a fotografar. Então é isso, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.